Olá! Mais uma vez aqui no Gastros Conecta, gostaríamos de chamar vocês para nos acompanhar. Nos siga nas redes sociais, para o nosso canal lá do YouTube e, acima de tudo, aperte lá o sininho para que você receba as nossas notificações. Algo muito importante que a gente consiga traduzir para muitas pessoas esse motivo, esse propósito, que é conexão, interação e compartilhar experiências. Hoje traremos para vocês Dr. Paulo Vinícius, meu amigo, irmão, companheiro, coloproctologista, faz parte desse time de liderança da Gastros Bahia, que trabalha na interação e, acima de tudo, no cuidado com o nosso paciente. Por favor, querido Paulo Vinícius, apresente um pouco para a gente desse projeto Gastros Conecta. Quem é? Não o Dr. Paulo Vinícius, quem é o Paulo Vinícius? Pois bem, Paulo Vinícius é um entusiasta da medicina que se interessou bastante pela coloproctologia por ser uma área que trata de um órgão muito importante do nosso corpo. O intestino, às vezes, pode ser um pouco subestimado, mas ele trabalha com diversas funções, não só aquelas voltadas para a parte digestiva, mas que vão agir no corpo todo, nosso sistema nervoso, nosso sistema imune, a pele, o cabelo, o sistema urinário. Então, o intestino ele é muito mais importante do que o que parece. Com certeza. Então, isso sempre me chamou a atenção, desde a época de faculdade. A coloproctologia também é uma especialidade cirúrgica, então, para quem sempre teve aquele sonho de ser cirurgião, a gente acaba casando as duas coisas. A importância de lidar com o trato digestivo e a possibilidade de tratar as pessoas, de intervir diretamente na cura, né, com a cirurgia. É interessante a gente conhecer um pouquinho da trajetória desse grande ser humano, que eu sou suspeito, porque eu sou amigo, sou irmão, mas se a gente olhar um pouquinho no olhar de 360 graus, como o Gastros Conecta está aqui, para trazer a alma de nossa equipe para todos vocês, é conhecer a alegria de cuidar, é conhecer o empenho, o sorriso, e como esse ser humano consegue fazer isso dentro da sua especialidade, que é a coloproctologia. Nós estamos no Maço Azul, querido Vinícius. Eu gostaria de saber como um coloproctologista pode nos ajudar a dizer para o nosso paciente como deve se prevenir, como o paciente deve ter o cuidado para pelo menos tentar fugir da trajetória do câncer de intestino. Algo tão importante, é o segundo câncer mais comum, como a gente vem trabalhando, mas como o coloproctologista pode trazer informações importantes para o nosso paciente? Primeiro que a proctologia, o proctologista ele está familiarizado com essa área. A iniciativa do paciente de procurar o proctologista nem sempre é fácil, porque em mente vem examinar uma área do corpo que é mais íntima, então o profissional que está ali acostumado a falar sobre aquilo, a tratar daqueles problemas, é o proctologista. Então ele acaba recebendo os pacientes que já direcionam para essa área. Então, quando a gente fala em câncer intestinal, principalmente quando se fala em prevenção de câncer intestinal, é você saber orientar como prevenir e também você estar atento àqueles sinais que podem ser sinais já de uma doença inicial ou então de doenças que poderiam levar ao câncer, chamadas lesões pré-malignas, como os pólipos, por exemplo. Então, para a gente é muito importante identificar na consulta esses sinais e já partir para a investigação. Então, para o paciente que principalmente tem sintomas relacionados ao ato de defecar, ao funcionamento intestinal, à região do ânus, dor para defecar, presença de sangue nas fezes, ele muitas vezes se sente inibido de falar isso com
com o clínico geral, com as mulheres, às vezes, se inibem de falar isso com a sua ginecologista, ou quando o cidadão vai numa consulta com o cardiologista. Mas ele tem naquele especialista a pessoa certa para ouvir sobre aquilo. Então, a gente acaba ouvindo essas queixas com mais frequência e também direcionando essas queixas mais diretamente para a investigação. É importante esse momento que Paulo está trazendo. A gente fala que nós temos o nosso ginecologista, a gente tem o nosso urologista, a gente tem o nosso cardiologista. Por que não ter o nosso proctologista? Então, Paulo trouxe algumas situações muito importantes. Se você tiver uma alteração do hábito intestinal, tiver um sangue nas fezes, uma dor ao defecar, uma dor abdominal, uma distensão, procure o coloproctologista para que ele possa direcionar. É o ser que vai estar muito mais habituado com a fisiologia, com a anatomia da região perianal. Ele vai poder detectar de forma precoce se você tem ou não alguma alteração nesse segmento numa própria consulta. Ele dali vai fazer algum exame adicional, porque muitos dos nossos pacientes podem ter alterações no canal anal. Pode ter um câncer inicial no canal anal e um simples toque, um simples exame no consultório pode mudar a trajetória. Mas, Paulinho, ao longo de toda a sua trajetória, como você observa a mudança do perfil do paciente com a colonoscopia? Como a colonoscopia pode impactar diretamente na mudança da trajetória do câncer de intestino? Você que é o colonoscopista de mão cheia, a gente conhece a sua trajetória, você observa ao longo da sua história, histórias que você realmente conseguiu mudar na vida do ser humano. Porque quando você conseguiu fazer o diagnóstico, conseguiu levar para a sala, para operar, e essas pessoas estão hoje contigo, trazendo seus familiares. Qual a satisfação disso no dia a dia? A colonoscopia é realmente assim, uma parte muito importante nesse capítulo. Primeiro, voltando um pouco ao exame físico. Como você falou, o exame físico às vezes já direciona, e às vezes o toque retal, que é uma coisa íntima, às vezes um pouco invasiva, foi mudando. As campanhas de prevenção são sempre muito importantes. E hoje a gente já recebe pacientes no consultório que sentam na nossa frente e falam: vim aqui porque eu quero fazer uma colonoscopia. Isso é lindo. Exato. Então, passamos daquela fase onde a gente tinha que insistir para a pessoa fazer um exame muito importante, que só traz benefício para essa pessoa, para um momento onde as pessoas já estão buscando diretamente, espontaneamente, fazer o exame. E quando a gente observa o aumento na incidência do câncer de intestino, hoje ele já é o segundo colocado, tanto nos homens como nas mulheres, e a gente sabendo que a colonoscopia tem esse poder de evitar a evolução para o câncer, uma vez que 80% dos tumores de intestino se formam através de pólipos. E a gente sabe que os pólipos, a grande maioria deles, vai ser facilmente retirado na colonoscopia no momento onde ele ainda é benigno. Então, essa é a grande importância. A colonoscopia impede a progressão daquela lesão que é benigna a se transformar em uma lesão maligna. Então, ao longo desses anos, a gente observa que não só esse diagnóstico está mais frequente, como também a idade onde esses tumores são diagnosticados começou a ser uma idade cada vez mais cedo, né? Os pacientes cada vez mais jovens sendo diagnosticados com câncer intestinal. Se eu for buscar da memória aqui, dos últimos 10 diagnósticos que a gente fez, eu diria que 5 ou 6 estão abaixo dos 50 anos. Isso é importante. Entendeu? Então, muito importante. Exato. Então, essa inclusive, o protocolo de prevenção para o câncer intestinal, houve uma mudança em 2018, a Sociedade Americana de Câncer Coloretal, ela diminuiu a idade a partir da qual indicaríamos a colonoscopia mesmo no paciente assintomático. Né? Então, esse protocolo mudou para 40 anos para aquelas pessoas que têm histórico na família de câncer intestinal e para 45 anos para aquelas pessoas que não têm esse histórico familiar, mas mesmo assim estão correndo risco de ter o câncer intestinal. Então,
E às vezes até pacientes com câncer, com histórico familiar de câncer intestinal, essa idade, a depender da idade do diagnóstico daquela pessoa, essa faixa etária pode ser reduzida mais ainda. Então, 10 a anos grande mais importância, cedo. exatamente. Então, a grande importância na consulta, onde a gente identifica esse histórico familiar, cada paciente vai ser conduzido de uma maneira. O protocolo existe para a gente fazer a triagem, mas cada caso é conduzido individualmente. Então, muitos desses pacientes, realmente que a gente vai fazer o diagnóstico e vai levar para a cirurgia, naquele momento do diagnóstico existe uma tensão, existe uma preocupação muito grande, mas o que é que a gente observa? E aí eu daria outro ponto para a colonoscopia, que justamente a gente começa a diagnosticar essas lesões mais cedo e a gente começa a ver uma chance de cura realmente muito alta. O câncer intestinal, ele é um dos cânceres que tem mais chance de cura. Então nós temos uma sobrevida, para a maioria dos graus, acima de 75% em 5 anos. Então, eu sempre digo aos pacientes que esse diagnóstico ele não representa nenhum desespero, nenhum fim de linha. É um diagnóstico que o câncer intestinal é passível de tratamento e costuma ter bons resultados. Então, é claro, um diagnóstico que de qualquer forma traz muita atenção ao paciente e aos familiares, mas a gente tem que orientar, explicar com muita paciência nessa hora e com muita clareza qual é o tratamento, como será o tratamento, quais as possibilidades de tratamento e passar aquela imagem, passar aquela mensagem do pensamento positivo, de manter a fé, porque a gente sabe que a relação entre o nosso sistema psicológico, imunológico, ele vai ajudar também nesse processo de cura. Então, orientar bem e que a gente consegue hoje, nas lesões que são diagnosticadas precocemente com a colonoscopia, ter um bom resultado, um bom número de pacientes curados após os anos de acompanhamento. É interessante tudo isso que o Paulo falou para a gente, que nós tratamos com alguns vídeos que a gente tem no nosso canal. Chamamos você, vai lá, se inscreva. Esse canal traz para você informações para isso. Conversamos sobre como prevenir. Então, é o primeiro passo, é como você vai mudar a sua vida, como você vai mudar a sua essência. Conversamos que você pode diagnosticar de forma precoce essas pequenas lesões, como o Paulo falou, que são os pólipos. Diagnosticados, como o Paulo falou, você pode, em 80% das vezes, retirar essa lesão e você não vai ter um câncer, porque o câncer que nasceria naquela unidade vai estar abandonada. Você vai passar a ser, então, acompanhado pelo seu médico, porque outra lesão pode surgir em algum momento do intestino. Tá? Então, isso é importante você ter esse conhecimento, porque não é só o diagnóstico e abandonar, você vai fazer um segmento. E quando você faz um diagnóstico precoce, quando você não conseguiu prevenir, não conseguiu mudar seu estilo de vida, ou o fator genético foi mais impactante para você, você fez o diagnóstico, ou você não conseguiu fazer esse diagnóstico e chegou a um diagnóstico precoce de câncer, não é o desespero. Você tem hoje equipes cirúrgicas, equipes de oncologia com medicações de alta capacidade, desenvolvidas muitas vezes para aquela célula. Você vai tratar aquela célula. E se mais cedo você conseguir diagnosticar, como o Paulo falou, o câncer vai estar localizado em um lado do intestino ou do outro. Então você pode perder parte do intestino e muitas vezes, Paulo, você vai precisar, se for lá embaixo, ficar com aquela colostomia. Fale para a gente o que é a colostomia. Muitas vezes é temido, mas eu acho que é importante a gente desmistificar. Às vezes a colostomia vai salvar a vida. Porque se o paciente não conseguir fazer de forma precoce e já chegar em uma urgência com o intestino obstruído, vocês da cirurgia não vai ter mais jeito. Vai ter que desviar o trânsito desse paciente. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Isso. A colostomia é sempre um procedimento de proteção. Né? A colostomia é usada para proteger.
para evitar complicações. Por mais que exista esse estigma, né, das pessoas com aquela temida bolsa, mas aquilo ali, como você falou, salva vidas. A colostomia, desculpe, ela vai, em algumas situações, ser estritamente necessária e benéfica para o paciente. Existem algumas possibilidades de tratamento para o câncer intestinal, e essas possibilidades mudam de acordo com a posição que essa tumoração está. Então, tumores que estão mais próximos do ânus, são aqueles tumores que a gente diz que são mais baixos, eles vão precisar do tratamento cirúrgico, e nesses casos, existe uma possibilidade maior de precisar da colostomia. Por quê? Essa costura que a gente faz no intestino, quando ela está muito baixa, muito próxima do ânus, ela tem ali uma chancezinha de soltar, de abrir, maior do que em outros segmentos. Então, a colostomia vai proteger aquela costura até que ela cicatrize totalmente, e nisso a gente evita que as fezes passem por aquele local que vai estar ali ainda sensível, né? Então, perfeito. Após um tempo que aquela área já cicatrizou completamente, a cirurgia é feita uma nova cirurgia para a reconstrução do trânsito intestinal, ou seja, você vai retirar aquela fixação do intestino na parede abdominal, refazer o trânsito normal do intestino, e a pessoa volta a defecar normalmente pelo ânus. Existem cirurgias onde, infelizmente, a colostomia vai ser definitiva. Quando é isso? Justamente os tumores que forem muito baixos, muito próximos do ânus, não tem como você tirar totalmente o tumor, que é o objetivo da cirurgia curativa, e preservar a musculatura do ânus. Então, você tem que fazer a retirada total. Nesses casos, a colostomia ela é definitiva. A pessoa vai conviver com ela. Mas, em todas as outras situações, a colostomia ela vai ser temporária. Você vai fazer a colostomia e, após todos os tratamentos, a pessoa vai poder ser reoperada e o seu trânsito intestinal ser colocado normalmente para funcionar. Existem ainda algumas variações em relação à necessidade de se fazer quimioterapia ou radioterapia em tumores que ficam localizados no reto, na parte mais baixa do reto. Antes até da cirurgia é feito o tratamento de quimioterapia e de radioterapia. Muitos pacientes às vezes ficam ansiosos, achando que está demorando, mas esse tempo que é feito esse tratamento, ele vai ser importante para evitar justamente a disseminação da doença, para diminuir a chance de metástases, para diminuir a chance da doença voltar naquele local. Então, é feito o tratamento antes de radioterapia, quimioterapia, depois o paciente é encaminhado à cirurgia. Já quando o tumor está nas outras áreas do intestino, propriamente no cólon, no intestino grosso, não. É feito primeiro o tratamento cirúrgico e, a depender da extensão da doença, naquele pedaço do intestino que foi retirado, você vai submeter aquele pedaço a um estudo de anátomo patológico, de biópsia. A depender dessa classificação, aí sim ele pode precisar complementar o tratamento cirúrgico, ainda com o tratamento de quimioterapia. Como você mesmo disse, as medicações quimioterápicas hoje avançaram bastante e nós temos realmente um alto índice de cura. Então, após 5 anos de acompanhamento, onde esse paciente vai estar sendo acompanhado com um oncologista, com um proctologista, fazendo exames laboratoriais e fazendo também colonoscopias de controle, terminados esses 5 anos iniciais, a gente já tem uma segurança em dizer que esse paciente está curado. Né? Então, é claro, o acompanhamento é para a vida toda. Mas, nesse período inicial, que ele passa sem novas lesões, sem complicações, a gente consegue dizer que ele está curado. E nós temos, graças a Deus, muitos pacientes que, operados para câncer intestinal, há 10 anos, há 15 anos, ou seja, que estão vivendo esse tempo todo livre de doença, vivendo a vida normalmente, que passaram por cirurgias, que passaram por quimioterapia, por radioterapia, que usaram
colostomia e que hoje vivem normalmente. Inclusive, um dos mais antigos pacientes que eu acompanho, ele já deve estar aí mais ou menos com 15 anos de operado. Ele usa a colostomia desde a cirurgia. Interessante. E vive hoje, claro, no início foi para ele um pouco difícil psicologicamente, mas hoje é uma pessoa que lida facilmente, ele mesmo manipula sozinho a sua colostomia, faz a limpeza, e é uma pessoa com astral muito bom, então já tem aí 15 anos de operado, tratado, e mesmo convivendo com a colostomia, que no caso dele teve que ser uma colostomia definitiva, mas que aproveita a vida dele numa boa. Nós queríamos trazer essas histórias, trazer as histórias contadas pela nossa equipe, pelo nosso time, para inspirar você. Porque não precisa chegar nesse estágio, nessa etapa final. Então, quando você consegue participar de um programa de rastreamento orientado pelo seu médico, e para isso nós temos um time ímpar, são 4 coloproctos fabulosos, vários gastros que trabalham também com a parte do intestino, todos, é um time de colonoscopia completo, que tem uma retaguarda com assistência hospitalar ou assistência de um hospital dia com nossos 7 anestesistas, a gente dá segurança e dá comodidade, dá conforto para vocês. Não espere chegar na etapa final, onde o intestino não funciona. Então, se você já tem 45 anos, não é, Paulo? Sim. Venha para o rastreamento. Se você tem alguma mudança do hábito intestinal, algum sangue nas fezes, alguma história familiar, venha, converse conosco, tá? Essas histórias que a Gastros Bahia, que o nosso Gastros Conecta traz para você, é para mudar a sua história, para mudar a sua trajetória. É esse propósito de cuidar que faz a diferença nas nossas vidas, que nos impulsiona, que nos move a fazer a diferença na sua. Então, contamos com você. Querido Paulo Vinícius, deixe sua mensagem para nossos ouvintes, para esse Gastros Conecta. É importante não subestimar os sintomas, os sinais que o seu corpo passa. Deixe a vergonha de lado, deixe os constrangimentos de lado e, no momento em que você sentir que seu corpo não está funcionando muito bem, que seu corpo está pedindo socorro, atenda esse chamado, procure a ajuda do profissional e, com certeza, o único beneficiado será você. E estamos às ordens de prontidão para o momento que você precisar. Com certeza. Grande abraço, irmão. Maço Azul, estamos com vocês, amigos.